Nos anos 80, enquanto Hollywood nadava em dólares e ego, a Itália decidiu copiar tudo, só que com o orçamento de uma pastelaria. Nascia o cinema exploitation, onde bastava pegar um sucesso americano, trocar o nome e filmar num terreno baldio em Roma. Para parecer gringo, enfiavam uns atores americanos falidos e pronto. Filme padrão United States. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje a gente vai mergulhar no cinema onde o plágio era a arte e a vergonha opcional. Strike Commando, o Rambo da Shopee. Enquanto Stallone nadava em dólares com Rambo 2, a Itália olhou e pensou: belo filme, agora vamos fazer igual. Mas com o orçamento de um prato feito e um maço de Marlboro. Assim nasceu Strike Commando, dirigido por Bruno Mattei, o Picasso da tosqueira, o homem que filmava a explosão até no ensaio. O protagonista é Rebby Brown, um americano especialista em gritar frases aleatórias enquanto explode tudo em volta. O cara parece o Stallone que caiu do caminhão de anabolizante. Em cada cena ele tá suado, coberto de lama e berrando como se grito derrubasse inimigo melhor que bala. O filme custou cerca de $1 milhão e foi filmado nas Filipinas, onde dava para explodir floresta sem licença ambiental que ninguém ligava. O orçamento era tão baixo que o sangue parecia molho de tomate e o som dos tiros tampa de panela batendo. Mas mesmo com esse festival de gambiarra, o filme se pagou fácil nas locadoras da Europa e da Ásia. Na era do VHS, bastava uma capa com cara de Hollywood e pronto. O público alugava achando que era Rambo 2,5. O roteiro era bem simples, um soldado americano sendo traído, gritando, explodindo tudo e berrando Strike Commando, como se fosse mantra para espantar o tédio. Bruno Mattei não acreditava em segunda tomada. Se o ator tropeçasse, virava cena de ação. O resultado é tão caótico que parece que o filme foi editado por um macaco com dislexia. Mesmo assim, Strike Commando é um espetáculo. É o tipo de filme que fede a pólvora, diesel e testosterona em doses cavalares. Tem explosão de sobra, gritaria gratuita e atuações que fariam o Fiuk parecer ator shakespeariano. E o mais incrível, essa bomba virou cult. Fãs do mundo todo reverenciam a obra como o símbolo máximo do cinema brucutu barato. Aquele que você assiste rindo, mas termina de pé batendo palma. O sucesso foi tanto, ou a confusão foi tão grande, que fizeram uma sequência em 1988, Strike Commando 2, dessa vez com Richard Harris, que devia estar pagando promessa. Hoje, a obra é cultuada como o brucutu do submundo, aquele que não precisa de drama, só de pólvora e suor. É o Rambo que você aluga quando o dinheiro só dá para fita pirata e refrigerante genérico. Um marco da era em que o cinema italiano provou que, com vontade, coragem e nenhuma vergonha na cara, dá para fazer um clássico só com pólvora e grito. O Último Tubarão. O tubarão de isopor que mordeu Spielberg. Se Strike Commando foi o Rambo da Shopee, O Último Tubarão é o tubarão do AliExpress. Lançado em 1981, o filme é tão descaradamente copiado de Tubarão que Steven Spielberg quase teve um derrame jurídico. Dirigido por Enzo G. Castellari, o mesmo maluco que filmava a explosão até em comercial de sabão, essa pérola do plágio aquático foi banida dos cinemas americanos por decisão judicial, o que só aumentou a fama. O orçamento girava em torno de $2 milhões, o que, para um filme italiano da época, era tipo gastar o PIB de uma cantina. E a produção não economizou no absurdo. O tubarão é uma mistura de boneco de borracha, maquete de feira escolar e isopor pintado. O bicho aparece travado, boiando como se tivesse engolido um ar-condicionado. Quando ataca, a cena é tão mal filmada que parece briga de sardinha em piscina de plástico. O protagonista é James Franciscus, um ator americano tentando manter a dignidade no meio do caos. Ao lado dele está Vic Morrow, que parece ter aceitado o papel só para garantir o conhaque do mês. O áudio é uma ópera de ruídos estranhos. Cada personagem parece ter gravado o áudio dentro de um banheiro diferente. A história é super original. Um tubarão gigante ataca uma cidade costeira e o governo quer esconder. Até aí tudo bem. Só que o roteiro copia até a cor das cuecas dos personagens, trocando a tensão por constrangimento.
Spielberg viu aquilo e processou os italianos sem dó, alegando plágio descarado. O filme foi retirado dos cinemas americanos em menos de um mês, mas continuou sendo exibido na Europa e na Austrália, onde o público achava que era comédia. Mesmo com a censura, arrecadou quase 20 milhões de dólares mundo afora. Isso porque o marketing vendia o bicho como o tubarão mais realista do cinema. Realista só se for o barulho. Cada ataque tem o mesmo som de descarga. No fim, virou cult. Não por qualidade, mas porque é impossível assistir sem rir. O tubarão é tão fake que, se fosse mais leve, voava. É o tipo de filme que você vê até o final, só para descobrir até onde vai o constrangimento humano. O Último Tubarão é a prova de que a Itália não só copiou Hollywood, ela transformou o plágio em espetáculo. Spielberg fez arte, Castellari fez cagada, e o público ganhou um clássico da tosqueira que até hoje morde o bom senso. Star Crash, o Star Wars com purpurina e o topete do David Hasselhoff. Em 1977, Star Wars explodiu o mundo. Em 1978, a Itália respondeu: também queremos, mas com menos talento e mais purpurina. Assim nasceu Star Crash, dirigido por Luigi Cozzi, o homem que achava que ficção científica se fazia com papel celofane e fé. O filme custou cerca de 4 milhões de dólares, mas parece ter sido rodado com o orçamento de uma festa junina. O elenco é um espetáculo à parte. Caroline Munro desfilando de biquíni espacial, Christopher Plummer pagando promessa como o Imperador Galáctico e David Hasselhoff, sim, o futuro astro de Baywatch, com uma escova nos cabelos que desafia as leis da física. O cara aparece segurando um sabre de luz de neon de padaria, com a expressão de quem aceitou o papel em troca de um sanduíche e da passagem de volta. A ideia era simples: copiar Star Wars sem parecer que estavam copiando. O problema é que eles copiaram tudo, só esqueceram de copiar a competência. As naves espaciais parecem brinquedos pendurados em barbante, os lasers são traços de caneta fluorescente e o som dos tiros parece micro-ondas apitando. O robô coadjuvante fala com sotaque de caminhoneiro texano e os figurinos misturam futurismo, carnaval e figurino do Domingo Legal. Apesar da bagunça, Star Crash tem algo fascinante: o exagero. É o tipo de filme que não tem vergonha de ser cafona. Tem gladiadores espaciais, amazonas robóticas, planetas que explodem de repente e até uma estátua gigante que atira raio pelos olhos. Tudo filmado como se o diretor tivesse tomado café com pólvora. O filme foi lançado nos Estados Unidos pela New World Pictures, de Roger Corman, o rei dos filmes baratos. A crítica detonou, claro, mas nas locadoras o negócio virou febre entre nerds e curiosos. Star Crash arrecadou pouco mais de 10 milhões no mundo todo, o suficiente para pagar o Christopher Plummer e comprar 2 latas de pitu pro Hasselhoff. Hoje é cult. Gente que ama ficção científica ruim venera essa obra como o santo graal da tosqueira espacial. Porque ver Star Crash é como assistir a Star Wars depois de tomar 3 doses de vinho barato e cair numa máquina de lavar ligada no modo centrifugar. É o Star Wars do universo paralelo. O que passaria na TV às 3 da manhã, entre o telecurso e o culto evangélico. Um filme tão confuso que, no fim, você nem sabe se gostou ou se só foi abduzido pelo ridículo. Os Guerreiros do Futuro. O Mad Max da sucata e do secador de cabelo. Quando Mad Max 2 fez sucesso em 1982, os italianos olharam e pensaram: que belo apocalipse, dá para copiar. No ano seguinte nasceu Os Guerreiros do Futuro, também conhecido como I Nuovi Barbari, dirigido por Enzo G. Castellari, o mesmo do glorioso Último Tubarão. Dessa vez, ele trocou tubarões de isopor por carros de PVC e penteados que pareciam feitos por alguém com raiva da tesoura. O filme custou pouco mais de 1,5 milhões de dólares, mas parece ter sido gravado com o troco de uma oficina mecânica. A história se passa num futuro pós-apocalíptico, onde os sobreviventes lutam por gasolina. Ou talvez por vergonha, nunca ficou claro. O cenário é um descampado poeirento nos arredores de Roma, cheio de sucata e fumaça cenográfica. O protagonista é Giancarlo Preti, um herói com cara de entregador de gás do futuro, enfrentando uma gangue chamada The Templars, liderada por George Eastman, um vilão tão afetado que parece o primo malvado do N-Sync. O figurino é um espetáculo.
Ombreiras de acrílico, capacetes e roupas prateadas que fariam o Ney Matogrosso parecer discreto. Além de penteados muito estilosos, afinal, não é porque o mundo acabou que o topete deve ser deixado de lado. As cenas de ação são poesia em forma de desastre. Os carros parecem feitos com geladeira velha e os tiros produzem faíscas de isqueiro. Cada explosão é uma nuvem de farinha e boa vontade. Quando os veículos colidem, dá para ver claramente o dublê pulando antes da batida, e o diretor achou isso ótimo. O som é outro show à parte. Cada aceleração soa como liquidificador de 110 volts. O plágio era tão descarado que nem o barulho dos carros do Enduro foram poupados. Apesar de tudo, virou um clássico cult do cinema pós-apocalíptico sem verba. Nas locadoras vendiam como sucessor espiritual de Mad Max, o que é tipo vender miojo como jantar gourmet. O público alugava esperando ação e recebia um desfile de moda de gosto duvidoso. O filme faturou pouco, mas ficou famoso justamente pela cara de pau. Hoje é lembrado como o Mad Max da gambiarra, aquele em que o futuro da humanidade depende de carros feitos com arame e oração. É o tipo de produção que mostra o poder italiano de transformar lixo em diversão. Se Mad Max era gasolina e desespero, Os Guerreiros do Futuro é álcool etílico e secador de cabelo. Shocking Dark, o exterminador do futuro que queria ser Aliens o Resgate. Quando o cinema italiano já tinha copiado tudo o que era possível, faltava o golpe final: copiar 2 filmes de uma vez. Assim nasceu Shocking Dark, dirigido pelo mito do copia e cola Bruno Mattei, o mesmo gênio por trás de Strike Commando. Ele olhou para Aliens o Resgate e o Exterminador do Futuro e pensou: por que escolher um se dá para plagiar os dois? O filme custou em torno de $1 milhão, mas parece ter sido feito com o orçamento de uma pizzaria. As filmagens aconteceram em Veneza, dentro de túneis velhos transformados em base militar futurista. O cenário é tão escuro que parece que metade das cenas foram gravadas sem luz. A trama envolve um grupo de soldados enviados para investigar um laboratório cheio de criaturas mutantes. Até aí, tudo bem. O problema é que o roteiro copia Aliens quadro a quadro, só que sem atenção, sem a Sigourney Weaver e sem o menor talento. Os monstros parecem feitos de espuma de colchão e guache. E quando o filme tenta virar o Exterminador do Futuro, a confusão chega ao limite. Aparece um vilão robótico com óculos escuros, voz robótica e carisma de um abajur. Logo você percebe que roteiro era um luxo desnecessário para se fazer essa bomba. O elenco é formado por atores americanos de aluguel, todos dublados em inglês por pessoas que claramente não viram o filme. O protagonista fala com a emoção de um atendente de telemarketing, e a mocinha grita tanto que parece estar ensaiando para a banda Calypso. Mas o momento mais lendário veio na hora da distribuição nos Estados Unidos. O filme foi lançado com o nome Terminator 2, antes do Exterminador do Futuro 2 do James Cameron. A jogada foi tão descarada que confundiu até locadoras e rendeu processo rápido. O filme desapareceu das prateleiras, mas ganhou status de lenda entre os fãs de cinema ruim. Hoje, Shocking Dark é reverenciado como o Monte Everest do plágio. É o tipo de obra que ultrapassa a incompetência e chega no território da genialidade involuntária. Um filme que tenta ser 2 ao mesmo tempo e não acerta nenhum, mas faz isso com tanta confiança que você acaba respeitando. Bruno Mattei conseguiu o impossível. Fez o Exterminador do Futuro sem futuro e Alien sem Alien. Um clássico da coragem cinematográfica, porque para filmar isso e ainda lançar como Terminator 2, precisa ter colhões de titânio. E é isso, meus amigos. A prova definitiva de que nem só de pizza e macarrão vive a Itália. Também vive de plágio, gambiarra e coragem cinematográfica. Enquanto Hollywood torrava milhões para fazer arte, os italianos mostraram que dava para fazer o mesmo gastando o troco do cafezinho. Então, se curtiu o vídeo, mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não copia ninguém. A gente homenageia com zoeira e cerveja quente. E já aproveita para ver os outros vídeos do canal. Tem mais filme tosco, mais nostalgia e cinema brucutu do que feira de VHS nos anos 80. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.